Olá, dando sequência às nossas lives de amadurecimento emocional. Hoje nós vamos conversar como uma criança ferida se mostra nas relações em sociedade. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai criando esse espaço aqui, essa egrégora, esse espaço mesmo de reflexão desses aspectos em nós que ainda não amadureceram, que seguem nesse ainda em processo. Eu gosto muito dessa palavra, eu sempre brinco com ela, porque todos nós estamos lidando com os nossos aindas, aquilo que ainda está crescendo em nós, aquilo que ainda está precisando de um pouquinho mais de chão para se desenvolver, precisando de um pouquinho mais de recursos. E eu venho oferecendo uma série de literaturas nos meus livros, e também no meu curso, na mentoria, onde a gente vai treinando essa postura diante da vida, desse adultecer, desse amadurecer, e que ele se mostra nas nossas relações. E muitas vezes, quem está preso em lugares outros que não são os nossos, com a energia sendo desperdiçada, com a energia sendo drenada, é a nossa criança ferida interior. Então, em nós, essa consciência adulta, essa consciência que busca uma solução, que busca conhecimento, né? Ela traz para a gente novas informações e novas posturas para que a gente possa florescer nas nossas relações, principalmente na nossa relação com a gente mesmo, na forma como a gente olha para a nossa relação com a nossa família de origem, para a mãe, para o pai, para os irmãos, para a forma como a gente olha para o outro, qualquer outro, inclusive os da família, para a forma como a gente olha para o nosso companheiro ou para a nossa companheira na vida a dois, para a forma como a gente olha para os nossos filhos, aqueles que têm filhos, né? E para os filhos que nós fomos também, é claro, e também para a nossa relação em sociedade, ou seja, na vida profissional, na igreja, com os amigos, no esporte que a gente pratica, o grupo que a gente frequenta, qual é a nossa necessidade, claro, de pertencer, de ser bem visto, de ser aceito, só que até que ponto, qual o preço que a gente está disposto a pagar para pertencer. Porque essa busca pelo pertencimento, ela é eterna, ela vai estar sempre presente. Agora, à medida que a gente vai adultecendo, amadurecendo o nosso emocional, a gente vai sendo cada vez mais fiéis a nós mesmos. A gente vai se tornando aquela pessoa que para e pensa um pouquinho, pera, isso aí, nesse grupo, tá de acordo com o que é bom para mim nesse momento? Ainda tá legal essa regra aqui do jogo? Eu ainda me sinto, né, numa troca compensadora nessa relação, por exemplo, na vida 2. Isso aqui está equilibrado, não está? Então, a gente vai estudando, né, as nossas relações na vida, mas nesse âmbito da relação em sociedade, eu vou inclusive colocar esse tema aqui, gente, para que vocês fiquem com ele fixado, tá? Porque é bem importante. Todos nós sabemos que até por questões mesmo evolutivas, todas as pessoas elas têm a necessidade de pertencer, pois o pertencimento ao grupo traz para nós a segurança. Ali eu sobrevivo, ali eu tenho proteção. Isso desde que o mundo é mundo, quando a gente convivia, né, nos pequenos grupos lá de trás, essa era a grande preocupação. A gente precisava viver dentro das regras daquele grupo. Às vezes aquele grupo tinha uma religião diferente, uma religião específica, né, que eu precisava comungar disso. Estou falando de muito, muito tempo atrás. Então, nós todos viemos desse histórico de necessidade de pertencimento em função da nossa sobrevivência. E qual é o primeiro grupo de pertencimento, né, que a gente se submeteu? Óbvio, desde muito pequenininhos, pela sobrevivência, né, a nossa família de origem. E algumas pessoas também viveram em outros grupos familiares mais extensos, ou inclusive foram também adotados e passaram por outras experiências, mas o fato é, a gente entra, né, num processo ali de
troca, né, naquela situação ali que a gente está vivendo, não só em família, mas também já em sociedade, tá, gente? Dizendo, eu tô ali numa troca no meu grupo, eu tô ali entregando coisas, recebendo coisas, e até que ponto eu estou me sentindo compensada, compensado nessas trocas, né? Então é sempre tempo da gente estar revisando as nossas relações e percebendo como as coisas, né, acontecem. E a criança ferida, a criança interior que habita em nós, que às vezes aprendeu, por exemplo, a ser de um jeito em sociedade. Para eu ser aceita aqui no meu grupo, na minha família, eu encontrei esse lugar de ser sempre boazinha, sempre buscar aprovação. Outras pessoas já procuraram outro caminho, né? Viraram os contestadores, viraram os rebeldes. Cada um encontrou uma forma de sobreviver diante da vida. Outros se fecharam, se mesmaram, né? E se recolheram. Então a gente percebe que existem muitas dinâmicas, né? Que a gente pode assumir e que isso ali na infância serviu de alguma maneira para a gente sobreviver. E aí depois a gente leva isso para a vida adulta e muitas vezes essa defesa continua acionada no volume máximo. E quando essa defesa está acionada no volume máximo, né, isso às vezes começa a dar uns efeitos colaterais. E a gente percebe que aquela defesa que foi tão útil para a gente, que ajudou a gente a sobreviver e a chegar até aqui, ela é importante, né? Mas é como se ela fosse uma espada que está o tempo inteiro cortando, 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 e quando eu nem vejo está cortando a cabeça de todo mundo à minha volta, né? E às vezes eu preciso embainhar essa espada. Não é me desfazer da espada, tá, gente? Muitas pessoas falam, não, eu não quero mais ser assim. Só que essa é uma força, uma defesa que você criou ao longo da vida e que às vezes só baixar o volume um pouquinho e você vai perceber que ela vai virar, né? Vai mostrar o seu lado luz. O seu lado que você aprendeu, por exemplo, a desenvolver. Uma pessoa que virou a boazinha, se tornou muito diplomática, muito negociadora, com um jeito de ser muito doce, muito suave, isso é uma força, né? Agora, não a qualquer preço. Chega uma hora que a gente vai precisar dizer não, não, né? Que seu sim seja um sim, que o seu não seja um não, e tem horas que o não é necessário, né? E que essa máscara da boazinha que nos serviu tanto vai acabar caindo. E aí, né? E muitas vezes nessa hora eu fico pensando, nossa, mas será que eu vou perder o meu pertencimento se eu dissesse não? Se eu sair desse lugar que me serviu por tanto tempo? Eu digo para vocês que, ao contrário disso, vocês vão ganhar mais respeito, porque quem muito se abaixa mostra o que não quer. E um não dito desde lá de dentro, com tranquilidade, com serenidade e com conexão e fidelidade a nós mesmos, gera respeito lá fora, gera admiração. Agora é lógico que até a gente chegar nessa serenidade de conseguir dizer não, uma pessoa que nunca disse não a vida toda, ela só diz sim, sim, sim para pertencer, sim, sim, sim para agradar. O que acontece? Os primeiros nãos, eles saem raivosos, né? A pessoa sai estourando, dizendo não a qualquer preço, a qualquer custo. E aí é um outro lado do pêndulo que a gente vai precisar amadurecer também e dar uma equilibrada, até que a gente chegue nesse centramento, né? Que a gente encontra os dois lados, né, dessa história aí na nossa vida. Então, gente, esse caminho de perceber como a minha criança ferida está atuando nos grupos em que eu convivo, né, está atuando na minha vida profissional, nas reuniões de trabalho, na forma como eu me sinto vista pelo meu chefe, pelos meus colegas, ou por alguém que tem uma empresa parecida que é um competidor no mercado. Toda relação vai mostrar os nossos espaços de recalque, os nossos espaços de dor, onde eu estou sempre me sentindo, sei lá, por exemplo, perseguido por alguém. Tem sempre alguém me perseguindo. Ou tem sempre alguém me rejeitando. Ou tem sempre alguém me desmascarando. Tem sempre alguém me peitando, batendo de frente, me provocando. Tem alguma narrativa que a gente percebe que está sempre se repetindo.
Eu mudo de emprego, aquilo está acontecendo. Eu mudo, né, de igreja, de centro espírita, enfim, do que for. E aí aquilo se repete. Eu tenho amigos e novamente eu tô percebendo que eu tô, sei lá, triangulando entre outros dois amigos e eu fico achando que o amigo que eu gosto sempre gosta mais do outro. Então, são muitas as possibilidades que a gente tem de perceber como que as nossas dores, né, o nosso script de vida, né, que é um caminho que a gente vê muito na análise transacional, é esse estudo daquilo que a gente vai repetindo e seguindo até que a gente consegue abrir a porta desse lugar, desse nevoeiro, né, desse velho lugar que a gente ficou preso em função de alguma experiência vivida lá atrás, e a gente pode encontrar novos caminhos, novos scripts, né, novas possibilidades de ser e estar no mundo. E aí, gente, não é demérito para ninguém saber que a gente tem os nossos aindas, os nossos espaços de desafio, de aprendizado, de crescimento, né? E isso se mostra de uma forma intensa na nossa lida também em sociedade. Eu tenho feito várias lives aqui, eu já mostrei esse caminho muito fortemente com relação à família de origem, como a criança ferida se mostra na família de origem. Depois, que é sempre um tema assim muito legal, que as pessoas amam, ver como que a criança ferida se mostra na vida a dois, né, no espaço de convivência íntima e romântica com alguém. Depois, como que isso se mostra na relação com os filhos, de uma forma muito intensa, que foi a última live que eu fiz. E essa de hoje é a live que fecha esse espelhamento, né, essa projeção daquele filme que passa aqui dentro, nas situações da nossa vida em sociedade. Então aqui eu tô falando de tudo. Tô falando desses temas que a gente vive no grupo, até do clube, até, sei lá, do futebol, do vôlei, né, com os amigos, ou, enfim, como eu falei, na religião, no trabalho, aqueles grupos em sociedade que também a gente projeta situações delicadas no nosso viver nessas situações, tá certo? Então, é bem importante que a gente fique atento a isso, porque muitas vezes isso pode, inclusive, impedir a nossa alegria, a nossa felicidade nos relacionamentos, porque a gente pode estar repetindo esse filme, por exemplo, de rejeição, e a gente está num sofrimento constante com aquele grupo, tá? Ou, por exemplo, eu estou querendo encontrar um caminho na minha vida profissional que vai me trazer expansão, que vai me trazer mais responsabilidade, e algo em mim às vezes me segura numa sensação de, nossa, não estou pronto para isso, não estou pronto para isso. Já me senti assim antes, lá no passado. E aí a pessoa até nega, às vezes, uma caminhada, né, um convite para ir para alguma outra posição, se sente ameaçado, trava ali na hora, congela, né? Ou então fica ali realmente mais protegido naquele lugar, mais contido naquele espaço conhecido, porque tem medo de reviver aquela dor, aquele trauma anterior. Então é muito importante que a gente entenda que essa criança ferida interior, ela se projeta em todas as nossas relações e não será diferente nesses aspectos também da sociedade mais ampla, da nossa lida no mundo, tá certo? Então, já vou pedindo para vocês que quiserem colocar aqui perguntas, vocês podem apertar aqui embaixo nessa interrogaçãozinha e colocar sua pergunta lá, caso vocês não queiram, né, revelar seus nomes, porque eu leio a pergunta sem falar o nome das pessoas, ou quem quiser deixar aqui nos comentários mesmo uma pergunta, uma colocação, eu vou ler daqui a pouquinho, sem trazer os nomes de vocês, porque essa live vai ficar gravada e eu não vou deixar ninguém exposto depois, tá? Mas as perguntas de cada um de vocês são muito ricas, então basta vocês registrarem aí que eu vou ler e comentar já já, tá? Quando for 7h50. Até lá, eu vou trazendo mais uns temas para vocês, mas inclusive eu fui convidada para fazer uma aula como professora convidada da Fundação Dom Cabral para a turma de pós-graduação, né? Que é
o MBA, Executivo MBA. E lá nesse Executivo MBA, a gente trabalhou aspectos de luz e sombra que estão em nós. Então, coisas que eu fico condenando em mim mesma, coisas que eu fico julgando, que são características minhas, que quando acontecem me envergonham, que quando vem à tona eu fico, ai meu Deus, não acredito que eu falei isso, não acredito que essa palavra saiu da minha boca, não acredito que eu reagi assim. Ah, eu congelei novamente, ah, eu me calei novamente, ah, eu fui agressivo demais novamente. Então, onde tem repetição, gente, é onde está o mapa do tesouro. Porque a repetição, ela sempre leva para algo que está doendo, que está precisando simplesmente de um olhar. E às vezes só da gente parar e olhar um pouquinho, a gente vai perceber, pera, ali tem uma ferida emocional. Então a gente faz os 5 passos do Abraço à Sombra que eu ensino no meu curso, na minha mentoria, onde a gente vai aprendendo a acolher esses aspectos em nós, para que a gente possa crescer e sair daquele nevoeiro, né? E conseguir criar novas reações. Então nessa aula eu pedi que os executivos ali estavam todos, né, pessoas em cargos de gestão muito avançados, e eu pedi que eles listassem um ponto que os constrange neles mesmos, né? E quem quiser fazer aí do outro lado também pode experimentar. Então, algo que você viveu e que você, né, sentiu ali que, putz, mandei mal, devia ter feito algo diferente. Então, ali, justamente naquele lugar, a gente vê, por exemplo, se uma pessoa é sempre muito agressiva, fala muito, né, se joga demais, a gente vê que aquilo ali tem um lado força, que é essa proatividade, é essa colocação, é esse saber, né, se manifestar, saber se expressar. Agora, se está no volume 10, lá no alto, né, do 0 a 10 está lá no 10 o tempo inteiro, isso começa a atrapalhar, por exemplo, a minha lida, né, nas coisas. Eu começo a ficar, puxa, tô invasivo, tô agressivo, as pessoas estão me criticando, as pessoas viram os olhos quando começa a falar, né? A gente começa a perceber o que precisa fazer. Normalmente a gente pensa, eu tenho que parar de ser agressivo, né? E na verdade, às vezes é só baixar esse volume um pouquinho, sabe? E a gente perceber que essa é uma defesa que foi criada, que nos fez bem, que nos levou longe, mas que agora a gente precisa aprender a trazer ela para a luz, a trazer ela para o consciente. E aí ela vai se tornando uma força e não só uma defesa que está ali como aquela espada desenfreada. A gente vai embainhar essa espada um pouquinho, porque quando você precisar se colocar e você precisar falar de uma forma mais incisiva, você vai ter essa espada à mão, né? Porque às vezes a gente precisa mesmo se colocar e se posicionar. Eu sempre dou, né, o exemplo de quando eu gritava muito aqui, porque a gente mora numa casa térrea que é mais espalhadona assim, e eu lembro que a gente estava naquela gritaria, eu falei assim, ah não gente, eu não aguento mais essa gritaria, eu não aguento mais isso. Eu falei, não, agora eu vou parar, né, vou começar a falar mais baixo. E aí eu comecei com essa história e realmente, sei lá, se um dia eu gritava 10 vezes, eu comecei a gritar 9, meu Deus, que alegria, que felicidade. Daqui a pouco foi baixando, até que chegou um dia que eu vi meu filho indo com a mão diretamente em direção ao fogo. E eu vi que ele ia se queimar. Nessa hora eu, pá, dei um gritão, né? E aí, gente, a gente não pode lançar mão do grito. Ele é um recurso importante. Você vê alguém atravessando a rua, né, olhando para o celular, enfim, isso tudo é algo que a gente pode ir trazendo para a consciência e ir treinando essa consciência dessa força em nós com o autoconhecimento, com essa permanente observação de si mesmo, só que sem o chicote da autocrítica, sem o chicote da agressividade com a gente mesmo. Você faz tudo errado, você faz isso, você faz aquilo, você faz de tal jeito. Gente, não adianta. Somos todos aprendizes diante da vida, estamos todos aprendendo com as nossas possibilidades. Eu olho, né, para as minhas versões todas anteriores, mesmo as que mais me envergonham, e eu dou lugar a elas. E eu digo a elas, olha, foi assim, eu fiz assim, eu agi assim, né? E eu aprendi
em função justamente dessas experiências. Essas experiências me trouxeram até hoje. Então eu sempre digo, olhe com amor, né, com carinho para suas versões anteriores, pois elas não sabiam o que você sabe hoje. E hoje você só sabe o que sabe graças a elas. E isso também, gente, vai ser usado nesse contexto das defesas. Então foi muito interessante que nesse trabalho lá na Fundação Dom Cabral, os executivos foram respondendo e eu falei, tá, mas se você olha para essa questão, essa sombra, isso que está agindo dessa maneira inconsciente em você, que está ali, né, que te envergonha, que te constrange, que te irrita, qual que é o outro lado que tem nisso aí? Qual é a força que pode ter aí? Então, por exemplo, uma pergunta difícil, tá? Dani, eu sou muito egoísta. Lógico, se eu estou lá no volume 10, é difícil para qualquer pessoa se relacionar com alguém egoísta, com alguém assim, né? Se a gente olhar para o outro lado, é uma pessoa que cuida de si mesmo, que olha para as próprias necessidades, que não está tão deslocado para fora. Agora, se esse volume estiver muito alto, isso vai atrapalhar a relação. Então, cada um de vocês, ao escolher uma sombra, ao olhar, por exemplo, para isso na vida corporativa, como era o caso dessa reunião que eu estava fazendo, foi muito impressionante ver o rosto, né, dos executivos percebendo, nossa, mas então isso é uma força minha. Isso é algo que eu preciso lidar em mim. E aí eu vou me melhorando, eu vou me capacitando para poder usar essa força que eu tenho, só que não de maneira desgovernada, inconsciente, porque aí nesses casos, quem me usa é ela. Quando eu vejo essa defesa já está ativada, já está estourada, já está a 1000, e eu já estou ali cortando a cabeça de todo mundo com aquela espada, que é uma defesa importante, só que ela não está na bainha, eu não estou usando ela com consciência quando eu preciso, com precisão. Ela já está saindo cortando a cabeça de todo mundo, inclusive a minha, né? Então, a gente vai tomando consciência dessas forças que atuam em nós e a gente vai regulando esse botão do volume. Eu falo muito disso, gente, nesse meu primeiro livro, que é O Abraço à Sombra, tá? Ele tá à venda, tem no meu link aqui, no meu perfil, onde vocês podem ver, encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual, ou seja, esses aspectos em nós que são desconhecidos, que são estranhos para mim. E quando eu falo espiritual, é um pouco assim para a gente ampliar o nosso olhar também, porque às vezes tem razões que atuam sobre nós que nos atravessam de longe. Às vezes vem de outras pessoas na família, de antepassados, de ancestrais. É uma família inteira, né, que age assim, que todo mundo fica calado e na hora do vamos ver ninguém se coloca. Ou que grita demais e que é agressivo demais e a gente sai atropelando todo mundo. Então, às vezes, a gente precisa olhar também esses aspectos inconscientes que vêm de longe. Às vezes, também aspectos culturais que vêm de longe. Aspectos muito antigos que vão nos atravessando, inclusive, como uma sociedade. Né? Por exemplo, o machismo ou uma situação extrema, qualquer que seja, foi aprendido ali num tempo específico, ali tem também todo um jogo, né, que a gente precisa buscar para a nossa consciência, para que a gente perceba, eu não preciso continuar dentro desse caminho, eu posso fazer um pouquinho diferente, né? A gente sabe que esse caminho nos trouxe até um certo lugar, a sociedade caminhou até ali assim, mas a gente tem o direito de, a cada dia que nasce, a gente criar novas realidades, né? Honrando tudo como foi até então, paciência, foi assim, fez parte da minha caminhada, mas eu aprendo com os meus excessos, eu aprendo com as minhas faltas, eu aprendo com isso. E isso pode ser trazido também para o aspecto profissional imensamente, para a vida em grupos, para a vida em sociedade, né? Então, a criança ferida vai se mostrar também na vida profissional, vai se mostrar também nos grupos do seu convívio, sejam de hobbies, sejam de vida religiosa, do que for. Aquilo que você estiver passando aqui dentro do seu coração, você vai acabar projetando, né, lá fora.
E, bom, vem mais novidade por aí da Fundação Dom Cabral, que eles estão preparando um material muito lindo, ainda não posso antecipar para ninguém, mas brevemente eu coloco aqui nas redes assim que eles publicarem, que é justamente, né, um material sobre inteligência emocional, sobre como o autoconhecimento está a serviço da nossa postura na nossa vida profissional, tá certo? Então, gente, acabei que já falei aqui uns 30 minutinhos, vou dar uma olhadinha nas perguntas e vocês vão se animando para perguntar mais, tá? Deixa eu ver o que entrou aqui. A Berenice dando boa noite. Quando for só esses boa noites assim, eu falo o nome, tá, gente? O Bruno Valpassos dando um oi também. Não sei se vocês estão ainda aí. Uma pessoa coloca aqui, boa noite, doutora Daniela. Não sou doutora. Mas tá bom, vamos lá. Comece com gratidão, porque você é incrível, tem sensibilidade, carinho, respeito a todos. Eu estou muito feliz aqui hoje. Que bom, bem-vindo. Agradeço a sua presença. Dani, que alegria te reencontrar e ver você fazendo esse trabalho lindo. Gratidão, querida. Um beijo. Uma pessoa colocou aqui, como baixar esse volume que você citou aí? Trazendo o nosso foco, o nosso estado de atenção. Quando eu tenho o meu estado de atenção em mim mesma, eu estou me observando e paro de querer ficar olhando lá fora, né, culpando o outro ou esperando o outro me salvar. Eu me observo. E aí às vezes bate na gente uma ressaca moral de tipo, putz, eu me excedi de novo. Eu fui demais ali de novo. Então, muitas vezes a gente pode voltar naquela cena onde a gente sente que se excedeu. Isso é uma das coisas que eu ensino e que a gente treina durante um ano nesse curso que eu ofereço, que é essa possibilidade de eu revisitar esses episódios e criar novas formas de reagir, e depois nesses ensaios eu fico esperando aquilo acontecer de novo, né? Por exemplo, na analogia do grito, eu percebia que eu sempre gritava quando eu estava mais longe, quando eu estava com pressa, quando eu estava cansada, e eu já percebia, pera, eu estou de novo, eu estou naquele lugar novamente, eu já conheço isso aqui. E aí eu ia e experimentava novos recursos, entende? E aí a gente vai treinando e aprendendo a baixar esse volume com novos recursos e simplesmente experimentando novas formas de ser, porque eu vou trazendo estado de atenção, observação, consciência e eu crio algo novo, tá? Uma outra pessoa também colocou, super me identifiquei, eu gritava demais. E é maravilhoso fazer esse treino, né? E hoje o grito me incomoda, tá vendo? Ainda tem uma longa caminhada, mas aprendendo a cada dia. Graças a Deus, né, gente? Eu sempre falo para as pessoas que essa busca pela perfeição não deixa de ser uma busca também por aquela paz de cemitério, sabe? Gente, a gente só vai parar de ter conflitos e desafios quando a gente morrer, né? Então, assim, a ânsia por melhora, eu quero melhorar, a ânsia por, poxa, eu quero dar um passinho além, é a ânsia da vida por si mesma, faz parte, né? A gente ter essa vontade. A cada dia é um passo novo, a cada dia a gente já não está mais no mesmo lugar. E é isso, esse é o natural, né? Uma pessoa colocou aqui, o meu filho grita demais, essa força que ele tem incomoda muito, mas ele não consegue falar diferente. Por favor, me responde. Olha, muitas vezes, né, os filhos eles também aprendem com o que a gente está, né, mostrando, fazendo em casa. Então, primeiro sempre comece, não é para se culpar, mas olhando a si mesmo para você poder criar algo novo. Já reparou que quando a gente está falando muito alto e chega alguém e para na nossa frente e começa a falar devagar, começa a falar mais baixo, e respira e vai dando esse compasso nas palavras. Quando você vê ele gritando demais, você pega nas mãozinhas dele, não sei que idade que ele tem, mas fala, então filho, mamãe tá aqui, eu tô te ouvindo, pode falar. Só que aí você vai falando baixinho, aí você responde de novo mais baixo, e mais baixo, e você vai principalmente respirando junto com ele, né? Esse é um dos caminhos para você ir criando isso e fazendo isso várias vezes e a história vai se modificando, mas principalmente, né, você, com o seu exemplo, a gente arrasta, sabe? É maravilhoso, principalmente quando é um exemplo silencioso, viu? Entrou uma outra aqui. Eu sinto que tem muito a aprender
e que já aprendi muito também. Hoje consigo controlar as minhas reações e isso me deixa muito feliz, pois hoje sei até onde eu posso ir ou aonde eu devo ficar. Tenho controle de mim. Ai, que delícia! Isso é maravilhoso, né? E a gente pode aprender, a gente pode desenvolver essa capacidade. Eu tenho certeza que você, né, desenvolveu ela em você e certamente é um exemplo vivo perto de muita gente, né? Qual o livro que você mostrou agora? Poderia mostrar novamente? Sim, eu tenho alguns livros aqui. Eu tenho 5 livros publicados, 3 da minha autoria, tá? Os outros 2 também são, só que são trabalhos que eu fiz profissionais, tá? Esse é o primeiro, que se chama Abraço à Sombra. Quem puder escrever aí, tá? Que é esse livro em que eu explico essas dinâmicas de luz e sombra, consciente e inconsciente. Aqui, ó, até parece um pouquinho com a capa, que é uma homenagem a isso. Na nossa vida nós somos esse todo, essa dança entre luz e sombra, entre conhecido e desconhecido, entre consciente e inconsciente. Então, no dia de hoje, quando o meu inconsciente se mostra com alguma dor, eu olho para ele, eu percebo ele e eu vejo qual é a luz correspondente que tem ali, que eu posso acessar por meio daquele sintoma, daquela situação que está se mostrando ali para mim como desafiadora, né? Sempre tem um passinho a mais que ele chama a gente. E esse é um livro de autoamor. Eu sempre ensino muitas coisas por meio do autoamor, da autoaceitação, de tudo que nos habita, né? E esse aqui também é um livro de autoamor para crianças que eu fiz para o Fundamental 1. E eu faço trabalhos também com a criança interior, né, dos adultos, que se chama Ravi, o espelho que aprendeu a brilhar. Ele foi aprendendo a brilhar a luz dele. E é muito lindo, né? Quando ele aceitou aspectos dele, ele pôde vibrar de ser quem ele é, né? E o último que eu fiz foi o que eu mostrei na anterior, que é o Tô Aqui Com Você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento, para pessoas, né, pais, professores, profissionais de saúde e que estão acompanhando jovens e crianças em processo de sofrimento, de depressão, ansiedade, pânico, automutilação, né? Então, esse é um livro para trabalhar 9 posturas nos adultos que acompanham esses casos. Esse aqui não é para crianças, tá? Esse é para adultos. Então, esses livros todos estão no link no meu perfil do Instagram, tá? Que vocês podem acessar. Deixa eu ver. Gratidão pelas coisas, por nos falar com tanta doçura. Grata, querida. Que bom que tá chegando doce aí. Tem gente que me escuta e fala assim: ai, Dani, você me falou agora, chegou como um tapa na minha cara. Eu fico doiva. Não, fala pra mim que chegou como um abraço, um carinho. Mas tem gente que precisa aprender, né, na base da pancada. Mas eu digo pra vocês, não precisamos mais, né? A gente pode aprender pela decisão de uma mulher adulta, de um homem adulto, que quer se ouvir, que quer se olhar, que quer se melhorar, sem violência, sem autocondenação, sem agressividade, né? Trocando a autocrítica, baixando o volume dela um pouquinho e acessando a autoanálise que constrói, que dignifica, né? Que nos impulsiona para frente, tá? Vamos ver o que mais entrou aqui. Melhor investimento que já fiz em mim e meu crescimento. Ai, a Semi, ela é aluna da nossa primeira turma do Abraço à Sombra nas Relações. Maravilhoso. Que bom, querida, bem-vinda. Ravi, o espelho que aprendeu a brilhar, que é o meu penúltimo livro. Ai, grata, Nice. Isso aí. Outra pessoa escreveu aqui: ouvindo sua explicação sobre o filho que grita, lembro-me daquele professor que fala alto, as crianças não aprendem a escutar. Se o professor fala baixo, o aluno se esforça para ouvi-lo. Exatamente, é isso aí. A Semi colocando: Dani, querida, você é a luz do meu caminhar, seu curso, livros e mentoria alavancou meu alto amor e conhecimento. Que bom, queridona. Vamos seguindo em frente. Teve uma pergunta que entrou aqui. Por que as pessoas boas sofrem injustiça e desconfiança? Bom, não tem muito a ver com o nosso tema agora, mas veja, se a minha criança interior sempre vê injustiça e desconfiança lá fora, possivelmente isso começou um pouquinho aí atrás para você.
Possivelmente algo que você viveu ou que no seu sistema familiar foi vivido de uma forma intensa, né? E que foi percebido ali como uma grande injustiça, uma grande desconfiança. Quando eu vejo, eu estou sempre repetindo a mesma imagem interna lá fora. Eu estou agindo com essa percepção de que as pessoas estão sempre desconfiando de mim e sempre me vendo, né, com essa me tratando, me causando, por exemplo, essa percepção do que eu considero como injustiça. E aí é importante você perceber que isso é um filtro, isso se tornou um filtro para você. E ao colocar esse filtro, você vai mesmo repetindo essas situações na sua vida, mas não é de uma forma mágica, não é um pensamento mágico de eu vou atrair, né? Essa é uma fala do atrair, ele, claro, existe, mas assim, eu busco, é mais do que atrair, inconscientemente, o meu ser que está com aquela ferida emocional, que percebeu a injustiça, que percebeu as coisas dessa maneira, né? Dessa desconfiança, ele busca situações análogas, ele só vê isso, aliás, em tudo que está vivendo, porque ele quer ser visto na sua origem, lá atrás do que aconteceu, ele precisa ter essa dor reconhecida. Então, quando a gente para e olha para o núcleo que está alimentando esse comportamento, a gente dá lugar para isso, exatamente como foi, não tem como a gente mudar o passado, mas a gente pode crescer com ele, a gente pode olhar para ele, né, e dizer, sim, foi assim, isso aconteceu aqui. Né? E aí muitas vezes eu também faço atendimentos individuais nesse sentido, tá? Quem precisar falar comigo é só falar comigo aqui no direct, para que a gente possa olhar para uma situação inconsciente sua e poder verificar qual que é o padrão que está ali atrás, né? Eu faço isso também sempre no meu curso, a gente está sempre tendo eventos ali mensais, onde a gente olha com todos os participantes, cada um olha para os seus temas, e a gente pode atravessar esses lugares e perceber qual é a dinâmica escondida que está ali. O que está acontecendo, aquele pano de fundo, que essa história sempre se repete. E é muito lindo, gente, nesses atendimentos as pessoas, né, eu coloco as pessoas em contato com esse inconsciente de uma forma muito segura, muito suave, muito tranquila. Eu só vou até onde a pessoa está pronta e quer olhar para isso, né? Eu nunca passo do limite, eu fico ali dentro daquele espaço, né, de tranquilidade para que a pessoa perceba, olha, ali tem algo. Então, rapidamente o consciente dela já traz a solução, porque onde tem conflito, a solução está lá dentro, como uma sementezinha. A gente olha, né, para esse conflito, é como se ele se derretesse e a gente acessa, né, a solução. Simplesmente porque a gente pôs o nosso foco, o nosso olhar. E algo pode se mover naquele assunto. Né? O importante, gente, o que eu considero como cura, e cura com bons asteriscos e boas aspas, é simplesmente eu voltar a fluir algum tema dentro de mim que estava congelado, cristalizado num trauma, numa percepção enviesada e viciada, repetida, né? Então, quando eu consigo olhar e deixar aquela energia fluir, aí algo entrou em movimento em mim, né? E aí vem essa possibilidade de cura. Então, quem precisar também pode falar comigo no direct, que eu faço esses atendimentos para a gente olhar para esses temas com muito carinho, com muito amor. E no meu curso também a gente está sempre olhando para isso com muito cuidado, tá? Deixa eu ver que entrou aqui mais perguntas. Eu percebo que a pessoa que tem a criança muito ferida, ela é como uma esponja e absorve tudo que é negativo. Tem sentido ou não? Normalmente ela vai absorver aquilo que está no script dela, sabe? Na repetição dela. Não são todos os aspectos, não são todos que absorvem. Tem alguns que, por exemplo, se fecham tanto que não conseguem absorver nada e o padrão de dor, o padrão de repetição deles é diferente, é outro, é justamente nem se deixar vincular ou criar mesmo aquela reação. Às vezes é um fechamento, às vezes é um isolamento, tá? A esponja normalmente fala de uma personalidade que está ali, né, muito porosa, muito disponível, muito empática e buscando aceitação, buscando o pertencimento, sabe? Então, às vezes tem isso também, além de ter características também
vibracionais, aí eu já vou trazendo aí uns outros temas, por exemplo, questão mesmo de ressonância, inclusive, às vezes até de forma genética, pessoas que vão passando, por exemplo, uma hipersensibilidade, que em algumas religiões chama isso, né, também essa mediunidade, esse intercâmbio, né? E o animismo também, são questões que a gente vai desenvolvendo e que estão ali num padrão, que é percebido inclusive como algo familiar e que vai passando de geração em geração, né? Então, são muitas as possibilidades, a gente não pode dizer que todos são assim, na minha opinião, tá? Deixa eu ver se entrou mais alguma coisa. Bom, não entraram novas perguntas, mas o pessoal aqui agradecendo, dando boa noite. E o que eu quero dizer para vocês, se alguém quiser ainda colocar alguma pergunta, eu posso desenvolver um pouco mais, é que na nossa vida, tá? Os papéis que a gente busca desempenhar, tem um ponto que eu acho importante trazer aqui, que é o quanto a gente se espalha, às vezes para poder ser bem visto, para poder ser aprovado. Aí eu vou e aceito, né, o papel para fazer tal coisa, né, no meu centro, na minha igreja, nisso, naquilo. Quando eu vejo, eu tô sem tempo até para respirar. Às vezes eu tô sem tempo até para dar atenção para o meu casamento, às vezes para dar atenção para os meus próprios filhos. Ou na vida profissional eu vou ficando, né, muito workaholic e eu não consigo equilibrar isso, né, com a minha vida a dois e com a minha vida familiar. Então, gente, muitos desses padrões, né, que vêm lá de trás, eles atuam fortemente e nos previnem da gente viver, por exemplo, uma coisa que a gente quer tanto viver, né? Que a gente quer, sei lá, viver uma relação a dois, mas eu tô sempre trabalhando e não consigo, né? Ir pra pista, encontrar alguém, me relacionar com alguém e acabo me fechando, né? Então eu escuto muito isso das pessoas que sentem essa prisão interna, querem sair, mas ficam nesse ciclo inconsciente e muitas vezes esse é um ciclo que vem, né, de uma razão importante que a gente teve. A gente não pode desprezar a dor da nossa criança ferida, a gente não pode desprezar a dor do nosso sistema familiar. Às vezes tem uma dor que é transgeracional e que vem de muito longe e que está atuando ali no meu dia a dia. Ah, sei lá, as mulheres da minha família não confiam nos homens. Ou, né, enfim, tem tantos padrões que a gente vai repetindo. Ou na minha família ninguém pode ter dinheiro porque é mal visto. Várias crenças. Então a gente precisa aprender a identificar aquilo que está em nós. E eu identifico isso com respeito, com carinho, porque se isso aconteceu na minha família foi por uma boa razão. Se esse trauma aconteceu dentro de mim, foi por uma boa razão também. O que importa é não ficar parado nele. A gente pode olhar, só de olhar, gente, só de olhar, muitas vezes aquele gelinho do trauma ele já vai descongelando e a gente já vai entrando em movimento devagarzinho, tá bom? Deixa eu ver aqui. Entrou uma pergunta. Para as pessoas, sou a pessoa sentida. Era sensível que você queria escrever, talvez? Eu tento dar o meu máximo, mas sempre parece pouco. Não consigo lidar com a insegurança. Penso que sempre serei abandonada. Não consigo me livrar disso. Então, provavelmente você deve ter vivido alguma experiência, né, complexa na sua vida, um pouco mais nova, às vezes até na vida adulta também, que pode ter te traumatizado, ter te deixado com essa percepção mais sensibilizada. Então, é como aquele filtro que eu falei, a gente coloca uma lente e a nossa lente, né, desse abandono, eu vejo esse abandono em todos os lugares. Eu vejo essa situação e eu vou ficando inseguro, né? Então é importante você, com alto amor, com carinho, olhar para essa situação que você está vivendo com cuidado para você cuidar dessa ferida emocional, porque aí você sai dessa repetição. Eu coloquei aqui um tempo atrás um vídeo que inclusive, nossa, ele deu assim, acho que deu 2.400.000 views, um absurdo esse vídeo. Não sei se foi 2.4 ou 1.4, não lembro, eu acho que foi 1.4. Mas assim, foi muito visto, né? Eu vou postar ele nos meus stories, logo que terminar a live,
eu entro lá e coloco para vocês. Por que é tão importante esse vídeo? A gente vai percebendo, é uma mulher que ela vai se levantando do sofá, sentando em outro, depois sentando em outro, e ela revivendo esse abandono e essa repetição o tempo inteiro. E assim, é quase como se a gente, né, algo em nós atrai dentro daquele pensamento que eu falei agora há pouco. Eu projeto essa dor e quando eu vejo aquilo ali já está encontrando uma ressonância lá fora e se repete, né? Então, quando eu cuido daquilo que está em mim, eu paro de encontrar essa ressonância, é como um velcro, sabe? Só que não encosta mais. Ali aquilo virou de velcro, virou teflon, não pega mais, né? Então, aos pouquinhos a gente vai modificando, atuando nesse nosso núcleo de dor e desse trauma para que a gente possa seguir adiante com novos caminhos, tá bom? Deixa eu ver. Ah, olha que bacana essa pergunta. Nós somos eternas crianças, até onde isso é saudável e bom? Amei essa pergunta. Porque é o seguinte, gente, a gente vai estar sempre com novos aprendizados para viver na nossa vida, né? A criança interior, quando ela está bem cuidada, bem nutrida e bem trabalhada e observada por nós, ela traz o seu lado luz, que é o quê? A criatividade, a inventividade, a alegria de viver, a abertura para o novo, né? Lembra de Jesus de Nazaré quando ele disse, né, que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, ou seja, que mantém a mente e o coração aberto, né, que traz aquela boa vontade para ouvir, aquela boa vontade para sentir e para perceber. É uma abertura diante da vida. Então eu acredito que dentro de nós, né, aquela dor da criança ferida, ela vai se curando e a nossa criança ela vai ficando bem mais espertinha, bem mais tranquilona, né? E aí a gente vai acessando esse lado saudável dessa história, que é maravilhoso e que a gente deve, né, se abrir, porque é ela que nos leva para aquele caminho, tipo, não, vamos lá, eu quero viajar, eu quero curtir. Então esse lado é maravilhoso que a gente mantenha vivo. Agora, a criança ferida, quando ela está muito na superfície, não é nada saudável. Ela vai estar normalmente trazendo essas feridas porque ela quer que você olhe, ela quer que você cuide, ela quer que você, enfim, tenha esse carinho, esse cuidado nessa percepção, né? E isso também é maravilhoso, eu sou muito grata à minha criança ferida que, quando ela vem, no momento seguinte, inclusive dos 5 passos do meu curso, que é o Abraço à Sombra, o último abraço é esse, de celebração, de comemoração, porque ela trouxe à tona para mim uma dor que eu precisava olhar e que agora está, né, medicada, cuidada, curada. Então eu agradeço por esse encontro com essa situação dolorida, ao invés de eu ficar me vitimizando, me sentindo, não, eu não quero olhar. Não, ela trouxe para mim uma força e uma cura e eu preciso no final entrar na gratidão, na celebração e na alegria que faz essa energia se transformar em algo novo, maravilhoso nas nossas vidas, tá? Entrou mais uma aqui. Peraí. Não, esse eu já li. Eu observo que há pessoas que se sentem inferiorizadas porque muitas vezes não conseguiram entender, se colocar e entender que há pessoas que são mais empáticas, que são mais líderes do que a gente. Esse é um ponto na vida profissional, né, que não dá para todo mundo ser CEO, né? Normalmente tem numa instituição um CEO só, lógico, né? Tem outros cargos da diretoria, né? E a gente precisa às vezes entender que o nosso espaço vai até ali e aquilo que a gente desempenha é fundamental. Então, essa percepção do meu lugar nesse quebra-cabeças da vida, a vida como esse grande quebra-cabeças, muitas vezes o sofrimento é porque eu fico olhando sempre a pecinha do lado achando que ela é melhor do que a minha. Ela tem um contorninho melhor, ela tem um desenho melhor, ela tem uma posição melhor, né? E aí, gente, quando nós encontramos a grandeza, a lindeza de ser a pecinha que a gente é, com os nossos contornos, com aquele grafismo, aquela cor, aquela posição, é o meu lugar. Nossa, gente, o descanso, o alívio que é viver isso é muito maravilhoso, né? Então,
a gente realmente percebe que muitas vezes, quando a relação tá pesada, gente, é porque a gente não tá ocupando o nosso lugar. Em geral, a gente está procurando falsos lugares, uma falsa importância que não se sustenta, um falso poder. O poder mesmo, o poder do eu real, desse eu que eu sou, da pessoa que eu sou, do meu lugar, ele é inegociável, ele é meu, não tem como alguém ocupar a minha pecinha, o meu lugar, o meu trono. No meu trono só eu sou a rainha, só você é a rainha ou o rei. Não tem outra pessoa para ocupar o seu lugar. E nesse lugar a gente pode crescer. Quando a gente encontra a alegria de ser esse aqui, a gente cresce, né? E aí essa sensação de inferior, superior, ela vai amainando, porque a gente vai percebendo que não, tá cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado fazendo o que precisa, né? E a gente sai desse jogo de culpados, né? É isso, pessoal. Acabou que a gente conseguiu responder várias perguntas super boas. Lembrando para vocês que todas essas lives, elas estão aqui no meu feed. Vocês podem ir lá no Reels, né? E acessar. Mas todas elas eu já passei também para o meu YouTube. O meu YouTube, gente, está com uma série de playlists sobre vida a dois, sobre a vida com os filhos, sobre, enfim, temas diversos, inclusive da área de autoconhecimento, até mesmo da área de espiritualidade, que eu tenho feito um estudo muito bacana do The Chosen, sem encontrar com religião nenhuma, mas um caminho que também nos traz evolução, nos traz o autoconhecimento, porque é muito bom quando a gente se conecta, né, com a nossa espiritualidade, isso nos traz alegria, nos traz força. Tem essa playlist que eu estou criando, que é o de Menina Ferida, Mulherão, mas que também é tão útil para os homens quanto, porque eu só posso falar do meu lugar de mulher, mas muitos homens são leitores dos meus livros e assistem às lives e participam dos meus cursos e se beneficiam grandemente. Então, no meu YouTube, Daniela Migliari, tá tudo lá. Várias playlists, é só você entrar lá em cima, tem playlists, vocês vão achar, assim, várias e várias temáticas, tá? E essa playlist que eu tô fazendo de Menina Ferida Mulherão tá muito maravilhosa. Eu tenho feito uma sequência de explicações que vale assistir na sequência, porque são diferentes campos, esses que nos tocam, onde essas áreas de dor, de trauma, de recalque mesmo. Sabe quando a gente fala que a pessoa é recalcada? Todos nós temos algum recalque. Todos nós temos esses pontos e tudo bem. Nós somos humanos, simples, comuns, né? A caminho, como eu gosto de chamar, os bons e velhos terráqueos. Se não tiver ninguém aqui com recalque, você é ter. Não é possível. Você só não está sabendo, porque sempre tem um lugar onde o calo aperta, né? E aí é nesse lugar que a gente tem a chance de crescer, de se desenvolver e de evoluir. Então, ao invés da gente se assustar ou se fechar ou ficar se julgando, se maltratando porque surgiu um aspecto desse de dor em você, você passa a ver isso, né, como uma oportunidade de um novo aprendizado, de uma nova aventura, de uma nova caminhada que se abre para você nessa travessia de você em si mesmo, né, para você ter mais auto-amor nessa lida com esses seus aspectos, olhar com carinho para isso tudo, mas não vai ficar só nesse abraço de afogados, não. A gente precisa crescer sobre isso. Então, dentro dos 5 passos, a gente acolhe, a gente valida a dor dessa criança, aí a gente empatiza com as outras energias e pessoas que estão envolvidas naquele dilema, naquela situação, depois a gente se convida para as novas atitudes e, por fim, a gente celebra esse encontro com a sombra, né, que a gente pôde acessar a luz correspondente que ela trazia, porque tudo, ó, luz e sombra, ó, eu sempre mostro isso aqui. Quando eu entro no espaço inconsciente de dor, eu acesso uma luz. E aí é como se ele abrisse um caminho para eu entrar nessa luz aqui, nesse conhecimento. Aqui eu conheço. Aí eu, pum, algo novo, um dia novo chega e vem uma nova pergunta, porque quando a gente responde uma pergunta, a vida lança novas outras. E aí eu vou e acesso uma outra questão inconsciente minha e eu dou mais uma volta. Então, esse é um equilíbrio, né, que a gente está sempre rodando nesses aspectos entre nós. E quando a gente encontra naturalidade, essa palavra que eu amo, essa naturalidade que é assim mesmo, que eu tenho esses aspectos e que eu vou crescer com eles, aí a vida vira, gente, algo muito mais suave, algo muito mais leve, tá bom?
acho que uma pessoa que perguntou, o meu YouTube é Daniela Migliari, que nem tá aqui no meu Instagram, tá? Só entrar lá e escrever Daniela Migliari, tudo com I, e vocês vão acessar ali muitos conteúdos maravilhosos, lives maravilhosas, assim, com muita gente legal que eu entrevistei, que eu tive conversas incríveis. E eu sigo aqui fazendo essas lives, onde eu vinha mostrando como a criança se projeta e se mostra nas nossas relações, né, em todos os aspectos da nossa vida. E agora eu vou começar a falar do outro lado, né, que é como a gente ativa também esse ser, essa potência que está em nós, esse adulto em nós, esse mulherão, esse homão que está aí e que já está dentro de todos nós, que já teve grandes conquistas, que já adquiriu grandes aprendizados, grandes recursos, né? E que agora ele está com novos outros para poder desenvolver. Então eu venho abrindo esse campo aqui, dentro dessa, inclusive dessa playlist que está lá de Menina Ferida Mulherão, onde tem essa sequência de lives, onde eu estou realmente trazendo aqui, né, no meu perfil, esse caminho, esse passo a passo para a gente viver esse adultecer e esse amadurecimento com auto-amor, com tranquilidade, com centramento, com paciência, né, com calma, com carinho, tá? Agradeço a escuta de todos vocês, a presença. Se quiserem, puderem dar um like, né, ou encaminhem essa mensagem também, essa live para quem vocês sentem que pode se beneficiar desse conteúdo. E sigam ligados que eu estou sempre trazendo novidades aqui, tá joia? Boa noite, fiquem com Deus, um beijão, tchau, tchau.